O Ítalo mandou assim: boa noite. Qual seria um bom café da manhã para um endomorfo? Onde eu faço a refeição? As pessoas perguntam muito disso. E eu vou melhorar essa pergunta dele. Doutor Donato, Boa. existe um café da manhã para cada biotipo? Cara, vamos falar de forma populacional? Populacional, né? Porque o subtipo corporal é populacional, né? É uma classificação sem avaliar individualmente a pessoa, né? Então, o endomorfo, classicamente, ele tem mais gordura, ganha até massa magra, mas ele é mais cheio, né? Então, aí é o caso não do café da manhã específico, mas o contexto como um todo. Diário. Exato. Eu era endomorfo quando eu era moleque de 10 anos de idade e hoje em dia eu consegui passar de endomorfo para mesoendomorfo. Então você consegue cambiar de um processo... Por um controle de anos dietético. Exato. Quem então, vai olhar vai falar pro Júlio que ele é um ectomorfo, você por entendeu? exemplo? Exato. Então, café da manhã para endomorfo, poxa, é uma restrição calórica. Se você quiser comer ovos mexidos com raiz cozida e uma fruta com fibra, você vai ter uma saciedade boa. Só que quanto de caloria eu preciso te dar? Esse que é o cálculo individualizado, né? Se fôssemos para generalizar, eu diria que o café da manhã do endomorfo tem que ter mais proteína do que carboidrato. Concordo. E o café da manhã do ectomorfo mais carboidrato do que proteína. Concordo. Eu vou concordar com você de maneira científica. O endomorfo ele costuma ter uma resistência periférica à insulina maior e ele costuma fazer uma coisa chamada síndrome do alvorecer ou fenômeno do alvorecer, que é uma piora da resistência periférica à insulina matinal, das 5 às 8 da manhã. Uma das razões para você realmente favorecer o consumo de proteína pela manhã. Eu vejo uma extrema necessidade dos gordos em comer mais à noite do que de dia. Da É tarde pra verdade, noite eles é verdade. morrem de fome. Sim. O Maurício mesmo é um cara que tem problema à noite, né, Maurício? Eu vejo vários eu gordos passo falando que passaria desesperado o manhã até almoço sem comer nada. A maioria dos obesos. A Esse aqui, maioria. o Esse é o Donato. Eu não como de esse é o manhã. candidato do jejum intermitente. Eu não sabe? posso. Não, com Esse é o certeza. candidato. É a primeira coisa que eu vejo é isso. Vamos pensar que o cara tem um hábito, no final da tarde pro jantar, ele come uma maior parte do valor calórico dele. Como é que ele vai acordar no outro dia? Estufado. Cheio de energia. Inapetente. Algumas pessoas sim, outras não. Mas de forma geral, se você manda um valor calórico muito grande à noite, da noite anterior, normalmente você tem um pouco menos de fome. Só que o cara já está com resistência à insulina, glicemia alta, hiperglicemia. E aí o contexto dele ali faz com que ele não tenha fome de manhã. Só que a hora que o cortisol cai à tarde, a glicemia começa a variar e ele está em casa sem estresse do trabalho, ele tem a despensa solta na casa dele. E sabe o que é foda, Felipe? Do ponto de vista de história, uma das coisas que... História clínica do paciente, quando o paciente fala pra mim, eu não tenho fome de manhã, pra mim já é um red flag. Já fala, já é ruim. Eu entendo. Eu entendo porque já conta muita história do cara à noite. né? Exatamente. Tipo a ceia, aquela... o É cara- um abuser. Ele acorda, exatamente. ele acorda e come e não lembra que comeu. Transtorno do comer noturno. Isso daí também. Acontece. Né? Só que isso tem que tratar com droga, isso é foda. Puta merda. Não é fácil. Como é difícil tratar a obesidade, né, cara? Cara, não Mas é o uma cara matéria come, assim. O tipo, cara acorda sonâmbulo? sonâmbulo pra comer? Ou ele acorda mesmo e come? Posso te falar, qualquer um de nós sentados nessa mesa tem o risco de fazer isso. Simplesmente você começa a fazer um jejum intermitente, onde você não consuma durante sua janela alimentar o que você precisa de caloria para manter a tua caloria do dia. Quer fazer uma conta básica? Vê se você está consumindo pelo menos 30 quilocalorias por quilo de peso durante o dia, tá? Como que você sabe isso? Você precisa fazer uma calorimetria, o ideal, uma calorimetria de repouso, mas você pode também estimar, Harris Benedict, você pode estimar de outras formas, tá? Agora, o que vai acontecer? Você levanta para comer, isso eu posso te falar que já aconteceu comigo, eu vou te falar a experiência que eu tive. Fazendo dieta, numa boa, papapá, só que aí o que aconteceu? O consultório deu uma apertada, paciente atrasado, aí o paciente chegou atrasado, eu tive que, acertar isso daí, passou o horário de comer, só que aí ele já ficou em cima do outro paciente, eu não conseguia parar, emendei. Mas fui das 13 até as 22 sem comer nada. Sem comer. Zerado. Cheguei em casa cansado, sabe que você chega enjoado de fome? Aí eu peguei e deitei. Eu dei uma cochiladinha. Acordei, era 00:30. Cara, eu acordei e assim... Hipoglicêmico já. E assim, eu tava consciente, mas eu tava completamente alheio de tomada de decisão. Eu levantei da cama, fui até a cozinha, eu destruí a despensa. Eu não olhei nem o que eu comi. E eu tava consciente.
tá bom? Eu estava sabendo tudo que estava acontecendo, sem nenhum poder de decisão. E a compulsão, ela é isso, não é, tô com vontade de tomar um sorvete. Cara, eu comi feijão, eu comi chuchu, eu comi bife frio que estava na geladeira, eu abri a coisa, aí eu comi amendoim, aí eu voltei na geladeira, comi mais chuchu. Parecia Cara, que você tava com hipoglicemia. exato, aí que tá. Eu não passava mal com a hipoglicemia, mas era compulsão. Eu tava comendo. Eu só parei quando eu senti que a comida tava aqui no gogó. Aí eu parei, voltei, deitei, consegui dormir. Acordei no outro dia, eu falei, que merda que eu fiz. Aí eu comentei com a Roberta, ela falou, você acabou de me contar a história de uma crise compulsiva que você fez um transtorno de comer noturno. Legal. Então, comer também é o risco de você fazer dieta por conta própria, né? Eu te falei de uma história de um dia que eu me fudi e assim, paguei a conta depois, né? Porque numa brincadeira dessa, você manda bala em 5.000, 7.000 calorias, fácil, cara. Amendoim, coisa rica em óleo. Não é. 50% é gordura. Você pega um pote de sorvete aí. Nossa, vai fácil. E quando a galera fala de restrição calórica, se você pegar o 30 calorias para um cara de 100 quilos, tem cara que, se ele comer 3.000 calorias de forma controlada, ele perde peso. Sim. Porque ele tá comendo 7, 8.000, o pote de sorvete, a pizza sozinho. Então, mas você vai me dar uma dieta de 3.000? Eu falei, Exatamente. cara, você come mais do que isso. Então eu vou te balizar em 3.000 pra você não passar fome. É o começo da história. Já vi muito gordinho falar isso. Nossa, mas é muita comida. Por quê? Porque ele tá. Aí que tá. Porque ele tá acostumado a comer de uma forma que chama picking. Ele vai catando. Tique, 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 tique. Então, quando você põe a comida na frente dele, ele realmente não consegue comer. Porque o negócio dele é aquela beliscadinha. Só que estoura, né? No consultório, o que a gente faz? Né? Tem um assistente meu, o Heraldo, né, que é nutricionista e é profissional de educação física, e ele faz a primeira reavaliação do paciente que chega lá. E ele faz a calorimetria. Para quê? Para fazer as correções de dieta. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que esse cara ele tem sintoma de um nível de gasto calórico basal que é abaixo daquilo que a gente espera. Então, quando a gente pega o paciente e ele tem, por exemplo, um gasto calórico basal abaixo de 30 quilocalorias por quilo de peso, é um cara que a gente sabe que a gente não pode restringir. Porque se a gente restringir mais, esse cara ele vai fazer um shutdown de toda a função metabólica dele. Vai diminuir função de tireoide, vai diminuir função de hormônio sexual. Então a gente tem que trabalhar para quê? Para fazer com que ele consiga fazer a dieta. E aí é aquilo que o Felipe falou, é o paciente que você tem que entrar numa situação de negociador. Então a gente tem que fazer assim, assado. E a gente tem que contar com essa relação franca de profissional e paciente. Por quê? Eu não sei a experiência do Felipe, mas lá no consultório, por exemplo, tem muito paciente que do nada começa a dar resultado só depois de 4 meses de acompanhamento. 4 meses não funciona nada. 18% de gordura, 17, 19, 18, 17, 19, 21. De repente, dá 4 meses, 14. Você fala, o que está acontecendo? Não, é que eu vi na televisão o cara pesando, eu não pesava. E a gente fala em toda consulta, é para pesar. O olho... Não, mas eu sei quanto que é. Pô, legal o teu olho, né? Além de medir corrente eletromagnética, ele mede massa. Nessa... Olho biônico. Porra, velho, eu queria um olho desse. Aqui tem 300 gramas de água, blá, 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 blá. Você tá pesando com o olho de outro lugar. Tá pesando com o olho maior que a barriga, né? Esse é o olho que o nego tá pesando. Porra, velho. Esse é um erro clássico de estimar errado a comida. E é importante isso. Por que a gente tenta ensinar primeiramente o peso do alimento? Pela terapia cognitiva do prato. Sim. Quando você coloca lá, o cara fala, nossa, mas você tá me colocando macarrão, 100 gramas de macarrão, é muito. Eu dou risada, porque não é muito. Ele não tem noção do peso. Aí ele manda mensagem, viu, esse macarrão aqui é pouco. Eu falei, não, é a quantidade de 30 gramas de carboidratos que você precisa. Você comia 300. Então, esse choque inicial é importante para a pessoa ter essa autonomia de imitar o prato no restaurante quando ela não tiver com a balança. Mas antes ela tem que saber disso. Essa que é a jogada. Perguntas. O Leonardo... I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted.